Para você que está desanimado com a quantidade de conteúdo que tem para estudar para a prova teórica, que às vezes não sabe o que estudar, o que revisar ou o que vai cair na prova, esse vídeo é feito para você. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês as questões oficiais da prova teórica do Detran. Assim você vai ter uma ideia do que você poderá encontrar na sua prova teórica. Claro, com muitas dicas, com muitos macetes, com muito conteúdo para agregar, para acrescentar durante o teu curso teórico, ou mesmo se porventura você já tenha reprovado, esse vídeo vai te ajudar muito. Mas claro, antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos, deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, compartilhar esse canal com todos que você sabe que estão precisando desse conteúdo. E bora lá comigo para as questões oficiais da prova teórica do Detran. Julgar os recursos interpostos contra decisões das juntas administrativas de recursos de infrações, ou seja, JARI, é de competência. Toda vez que cair qualquer questão falando de multa, de recurso de multa, lembrem-se sempre da escadinha. Primeiro JARI, depois CETRAN e terceiro não cabe recurso na esfera administrativa. Quando na pergunta ele não mencionar nenhum órgão, a resposta sempre será JARI. Quando na pergunta, que é o exemplo dessa, ele mencionar a JARI, quer dizer que você já subiu o primeiro degrauzinho na escada. E no segundo degrau, vamos ter o CETRAN. Então, quando na pergunta como essa mencionar a JARI, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN. Pode ter só o CETRAN, como pode ter outro complemento, como é o caso dessa resposta, dos Conselhos Estaduais de Trânsito, ou seja, CETRAN, e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que é o CONTRADIF. Mas notem que ele tem a presença do CETRAN. Então, sempre que na pergunta ele já mencionar a JARI, a resposta terá que ter a presença da palavra CETRAN. Agora, olhem essa outra aqui. Um condutor, ao receber a notificação de autuação por infração de trânsito imposta por órgão municipal, apresentou defesa da autuação, que não foi acolhida pela autoridade de trânsito. Nessa situação, cabe recurso. Notem, na pergunta, ele não mencionou órgão nenhum. Ele não mencionou a JARI. Então, na resposta correta, precisa ter a presença da palavra JARI ou JARI, tá? Pode ter outro complemento, como aqui ele está falando da JARI ao CETRAN, mas ele tem que ter a presença da palavra JARI. E fujam toda vez que tiver o complemento, a palavrinha apenas. Apenas, pessoal, descartem qualquer alternativa, qualquer resposta que tenha uma palavra apenas, tá? Então, se na pergunta ele não mencionar órgão nenhum, a resposta terá que ser JARI, ou JARI e ao CETRAN, mas não pode ter a presença da palavra apenas. Lembre-se da escadinha. JARI, CETRAN, e não cabe recurso na esfera administrativa. Então, nesse caso, JARI e ao CETRAN. Olhem essa aqui, outro exemplo. As juntas administrativas de recursos de infrações, JARI ou JARI, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra as decisões de uma JARI que funcione junto a um órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Novamente, notem que ele já mencionou a palavra JARI na pergunta. Então, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau é a palavra CETRAN. Então, quando na pergunta ele já mencionar a palavra JARI, a resposta tem que ter a presença da palavra CETRAN. Lembre-se da escadinha. Primeiro JARI, depois CETRAN e terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa, que é essa questão aqui. Notem que nessa questão, ele já subiu o primeiro degrau, ele já menciona a JARI, e ele já subiu o segundo degrau, pois ele menciona o CETRAN. Então, na resposta terá que ser, aliás, a resposta terá que ser, não cabe recurso na esfera administrativa. Então, a pergunta diz assim: os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT.
aos quais compete o julgamento de recursos contra as decisões das JARI ou JARI, relativos à imposição de penalidade por órgão de trânsito estadual da decisão do CETRAN. Então, notem, mencionou JARI, mencionou CETRAN, então a próxima tem que ser: não cabe recurso na esfera administrativa. Lembrem-se dessa escadinha. Primeiro, JARI, segundo, CETRAN, terceiro, não cabe recurso na esfera administrativa. Se vocês lembrarem dessa ordem, lembrarem dessa escadinha, vocês não vão errar nenhuma questão que caia falando de recurso de multa. E ó, se você tá gostando do vídeo, tá gostando do conteúdo aqui do canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Não esquece de deixar o teu like, não sai desse vídeo sem deixar o teu like e sem comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. A próxima questão diz o seguinte: um condutor habilitado na categoria C pode dirigir. Bom, a categoria C é para o caminhão pequeno, certo? Até aí tudo bem. O detalhe é que às vezes a gente esquece que para fazer a categoria C, precisa antes passar pela categoria B. E a categoria B serve para quê? Para automóvel. Então, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas. A categoria B é para o automóvel e a categoria C que é pro caminhão. Detalhe, categoria A, ela é opcional. Eu posso fazer ou não. Mas, se eu quero fazer a C, a D ou a E, por exemplo, eu preciso começar pela B de bola. Então, se eu tenho B de bola, eu posso fazer a C. Se eu fiz a C, significa que eu posso dirigir todas as categorias que estão abaixo dela, que no caso é o B. Mesma coisa quando eu faço o D. Quando eu faço o D, que é para dirigir ônibus, eu posso dirigir o que está abaixo dela, porque eu fiz a categoria. Então, eu posso dirigir o C e posso dirigir o B. Então, lembrem-se sempre que eu poderei dirigir as categorias que estão abaixo das que eu fiz. Se eu fiz a C, significa que eu fiz a B para chegar na C. Eu tive que fazer a C para poder chegar na D. Eu tive que fazer a D para poder chegar na E. Então, por exemplo, se eu tenho a categoria E, significa que eu passei por todas as outras. Então, eu posso dirigir a D, eu posso dirigir a C e eu posso dirigir a B. A categoria A, que é para moto, ela é opcional. Não começa por ela as categorias. As categorias começam pelo B de bola, que é para o carro. Lembrando ainda que na primeira habilitação eu posso fazer só A, posso fazer só B ou posso fazer A e B simultaneamente. Mas para fazer a categoria C, que é para o caminhão pequeno, eu preciso fazer antes a categoria B de bola. Digamos que eu fiz só A, eu fiz só para moto. Eu não posso pular o B e ir direto para o C. Eu preciso fazer o B para depois fazer o C para depois o D, fazer o D para depois o E. Categoria A, ela é opcional. A escala das categorias vai começar pela B, que é para o automóvel. O B, depois o C, depois o D e depois o E. Lembrando ainda que para a primeira habilitação, a idade exigida é de 18 anos. Para as categorias D e E, que é para ônibus e carreta, a idade mínima exigida é de 21 anos. Na nossa segunda questão, ele pergunta o seguinte: a habilitação exigida para um condutor dirigir veículo motorizados em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 quilos, corresponde à categoria C. A categoria C e a categoria E, ele vai transportar carga. Não estou falando do motorista, é claro que vai ter que ter o motorista, mas o que esse veículo transporta, excluindo o motorista,
é carga. Enquanto a categoria B de bola e a D de dado, excluindo o motorista, o que ela transporta é pessoas, tá? Eu coloquei esse slide aqui para a gente dar uma reforçada nas categorias. Então, ó, A é para moto, 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. A categoria B é para o carro até 8 lugares. A categoria C é para o caminhão pequeno, acima de 3.500 quilos, que é o limite da categoria B. A categoria B, ela vai até 8 lugares e que não exceda 3.500. Por quê? Se exceder 3.500, ali já sobe para a categoria C. Por exemplo, caminhonete. Dependendo da caminhonete, se ultrapassar 3.500 quilos, por exemplo, a Dodge Ram, é uma que ultrapassa 3.500. Então, ele não é mais a categoria B. Já é necessário a categoria C. Ah, mas o guarda vai saber disso? Não sei. Pode ser que sim, como pode ser que não. Na dúvida, é melhor ter a categoria correta para você poder dirigir. Já a categoria D de dado é para ônibus, acima de 8 lugares. E a categoria E é para carreta, acima de 6.000 quilos. Reforçando, o B de bola e o D de dado, ele transporta pessoas, excluindo o motorista. O que ele leva, o que ele carrega são pessoas. Enquanto a categoria C e a categoria E, excluindo o motorista, o que o veículo carrega, o que o veículo transporta é carga. Se você lembrar dessa dica, lembrar desse macete e cair qualquer questão falando de carga, de transporte de pessoas, com certeza você vai acertar. Outro ponto importante, para a categoria A, para a primeira habilitação, aliás, para a categoria A e B, o condutor, o futuro condutor, o candidato à habilitação, precisa ser maior de 18 anos. Para as categorias D e E, ele precisa ser maior de 21 anos. Categoria D e E, maior de 21 anos. É muito comum cair a pergunta lá falando, né, para quais categorias que o condutor precisa ter mais de 21 anos? Para as categorias D e E, ou ao contrário, a idade mínima exigida para as categorias D e E. Aí a resposta será 21 anos. Lembrando ainda que para as trocas de categoria, por exemplo, para fazer a categoria D de dado, ou você vai ter 2 anos da B ou 1 ano da C. Você pode pular uma categoria, por exemplo, se você tem 2 anos de B, de bola, você não precisa fazer a C, você faz direto a D, mas você vai sim poder dirigir a C. Mas digamos, né, que deu 1 ano, você já fez a categoria C, para fazer a categoria D, você vai esperar mais 1 ano ou 2 anos e faz direto a categoria E. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido bênção na tua vida, que todo o conteúdo que você viu aqui você tenha absorvido e que ele possa ser de grande valia aí na sua prova teórica. Gratidão pela vida de todos que passaram por aqui, de todos os inscritos no canal, gratidão por todo o carinho que eu tenho recebido aqui. Claro, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, ainda se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, teu comentário, compartilhe esse canal com todo mundo e lembre-se, eu estou sempre torcendo por todos que passarem por aqui, estou sempre orando por todos os que passarem aqui pelo canal da Prof. Mendes. Um abraço muito carinhoso a todos vocês, muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.